seja muito bem-vinda ao Pod Nua. Eu sou a Amy Hecker e eu sou Thaís Furtati. E esse podcast é um lugar para você se sentir livre, leve e nua. Nós estamos aqui hoje com a nossa convidada Elisa Freitas para falar um pouco sobre saúde, bem-estar e o retorno da era da magreza. Autêntica, inquieta e de presença. Dona de uma beleza avassaladora. Modelo e empresária. Elisa incentiva a passarela preta quando convida modelos pretas a saberem se posicionar frente ao mundo da moda. Mãe da Zuri, viajante do mundo. Hoje, firma seus pés na ilha e convida a degustarem um café na sua excelência. Preta, pura, forte e encorpada. Seja bem-vinda! Amei! Nossa, até fiquei emocionada. Mãe é assim, né? A gente se emociona com tudo, né? Nossa, vira chave e a gente começa a chorar. Verdade. Obrigada, meninas, dessa apresentação. Obrigada pelo convite também. Tô muito feliz de estar aqui. Meu primeiro podcast. A gente vai começar começando já no ponto aqui. Eu tô grávida, né? Então, a gente fala muito sobre corpo e vindo da tua trajetória como modelo, a gente queria saber como que foi, assim, se em algum momento tu ponderou a gravidez por pensar, talvez eu vá perder algum trabalho, ou quanto tempo que eu volto depois, porque eu tô vivendo bem esse momento, assim, será que daqui 3 meses eu vou conseguir voltar a trabalhar? Será que eu já abro para daqui 4 meses? Como que vai ser depois? Então, como que a maternidade influenciou aí na tua carreira e nas tuas decisões? Foi um turbilhão, né, assim, de sentimentos. Na verdade, no início, eu tive uma perda, né, perdi o primeiro bebê quando descobri que eu tava grávida. Mas até então era algo muito novo, assim, não tinha pensado na questão de vou perder trabalhos, né. Foi algo que aconteceu e aí quando eu perdi esse bebê, acho que foi um momento que eu realmente impactou na minha carreira, né. Porque ali me transformei, achei que talvez até não voltaria a trabalhar como modelo, e passando esse momento, engravidei novamente, veio a Zuri como presente, eu tive uma gravidez de alto risco, né, eu tive, passei há 7 meses, a Zuri nasceu prematura, ela nasceu com 7 meses, 32 semanas, mas foi por isso que eu descobri a minha perda na primeira gestação. Foi desejada desde o início. Foi desejada desde o início, mas por ela ser um bebê prematuro e eu descobri a minha causa, né, na gestação, a minha barriga demorou muito para aparecer. E aí eu consegui trabalhar em algumas situações, mas como era de alto risco, eu tive que parar a minha trajetória de como modelo. Então impactou, né, porque acaba que aconteceu muito repentinamente, né. Sim. E até então tu trabalhava só como modelo. Esse era teu principal trabalho mesmo. Sim, desde 2017 eu trabalho somente como modelo. Desde que eu decidi, minha profissão é o que eu amo. Eu trabalhei muito tempo no Diário Catarinense. Eu sou publicitária de graduação, né, então trabalhava no Diário Catarinense e modelava. Trabalhava no Diário Catarinense e modelava. Esse modelo vinha quando dava, hobby ali, quando dava. E aí quando eu decidi, daí aconteceu uma situação que participei de um concurso de beleza, ganhei, e aí fui Miss Florianópolis. Participei de um concurso aqui em Florianópolis, fui convidada, e aí participei Miss Florianópolis, Miss Santa Catarina e fui para Miss Brasil, que eu fiquei em 5º colocado e tive a oportunidade para fora do Brasil, para Colômbia, representando o Brasil, eu digo que 23 anos. E aí, logo após isso, abriu oportunidades para mim, né, como modelo. Então, eu decidi seguir, né, o trabalho como modelo profissional, vestir a camisa mesmo, porque é muito difícil, né, a gente com moda é instável, né, a carreira ela é instável. Então, eu tive muitos momentos, não só pela questão física, magreza, mas questão racial também, né? Teve um momento que eu busquei outras oportunidades para sair de Santa Catarina, ir para São Paulo, até mesmo fora do Brasil, trabalhando como modelo, mas tive alguns, acho que barrada, né? Questões, enfim, estética. Que ano uma que questão foi isso? de racismo estrutural, né? Isso, né?
Que foi isso, Elisa? Porque mudou muito. Mudou muito. De pouco tempo pra cá, eu acho. Eu acho que essa construção, essa mudança, eu acredito que uns 10 anos pra cá, mas pouco tempo que vem mudando, né? Mas eu devia ter 18 anos. E eu busco a carreira de modelo desde os 15 anos. Tive algumas decepções, né? A minha mãe foi lá, me inscreveu bem história mesmo, né? Minha mãe foi lá, me ajudou, me inscreveu como numa agência. A agência foi lá e pegou nosso dinheiro, né? Sério? Sim, eu tinha 15 anos. E aí, logo depois, acho que com 17 para 18, eu falei, não, eu vou buscar porque eu quero muito trabalhar com moda. Eu adoro trabalhar com a minha imagem. E falei, mãe, eu vou procurar uma agência. E aí eu mesmo procurei uma agência, me inscrevi. E nessa época, uma agência aqui de Santa Catarina mesmo, Florianópolis, na época não precisava a gente pagar pelo book, né? Tu ia lá e a agência via se tu realmente tinha porte e tal. E eu lembro que na época eu era esguia, bem magrinha, né? Sempre foi magrela. Sempre fui magra. Nunca foi difícil estar naquele corpo magro. O jovem a gente um pouquinho, né? Um pouco mais inchadinha, tal, dos hormônios, né? Questão hormonal. Mas eu sempre fui magra. Mas mesmo sendo magra, a gente acaba se cobrando pela questão da estética, né? E foi uma cobrança tua ou é uma cobrança... Porque eu li um número que é assustador, que quase 70% das modelos já escutaram alguma vez nos seus agenciadores ou da agência um pedido para estarem mais magras do que já são magras, né? Sem serem modelos. Isso é muito comum. Tu já sofreu por isso? Não. Já. Sim, com certeza. Estar mais magra, a questão visual de cabelo, corta cabelo, deixa mais comprido. Alisa foi alisar o cabelo. Eu sempre, dos 17 anos a partir dos 17 anos eu alisei meu cabelo. A gente fazia aquele alisamento, esqueci o nome agora, a gente fazia o relaxamento, né? Capilar. As negras faziam um relaxamento capilar. Mas isso era pedido? Não que era pedido, mas era uma questão que tu sabia que tu tinha que estar com o cabelo mais arrumado, que, né, porque essa estética de cabelo leoa, né, é muito atual agora, né, essa questão de tu tá mexendo no cabelo, tu tá com o cabelo, né, black, enfim. E antes não, tu tinha que estar com o cabelo comportadinho, direitinho, então era algo que era uma imposição, mas não era tão dita assim, claramente, né? Então, eu tinha meu cabelo aqui embaixo, liso, né? Super liso. Inclusive, quando eu participei do concurso de Miss, com 23 anos, eu ainda tinha o cabelo liso. Eu comecei a fazer essa transição capilar quando eu fui Miss. Olha. E eu percebi que eu precisava reforçar a minha identidade. Exato. E também porque o ser Miss, tu precisa ter um pouco mais de... Isso, eu era uma representante, né? Então, tem a questão da representatividade. E também, foi um momento que eu comecei ali a despertar. Né? Eu acho que tem também a maturidade do processo, né? Até porque eu comecei a olhar teu trabalho e é nítido, assim, também, a tua maturidade, né? No Instagram a gente vê que acompanha, assim, a linha do tempo. E é nítido como veio essa maturidade, tanto no teu trabalho, quanto com o maternar, sabe? É nítido, assim, você engravidou e agora vem a Elisa também, empresária e parece dona de si, com um café super autêntico, né? De levar também a tua experiência como modelo para muitas meninas, né? Eu não sei como que, provavelmente, como você falou mesmo, tiveram muitas barragens, né? Então, acho que isso é um dos seus projetos, né? Sim. Eu acho que... Levar a voz pra mulher preta, né? Uma menina preta que tem que até ter uma densidade. Sim, claro. A sua filha? Minha filha é a primeira inspiração. Mas desde sempre, assim... Desde sempre não, mas depois que eu consegui uma carreira, uma trajetória, né? Das pessoas já me reconhecerem aqui em Santa Catarina, as meninas começaram a buscar, né? E começou a abrir também para a diversidade, né? As agências começaram a colocar, queremos um público diverso, né? E entre ali, né, a questão racial é a diversidade. Então, começou a abrir esse campo, ampliar.
E as meninas, normal, né, vêm buscar como referência, inspiração. Eu acho isso o máximo, maravilhoso, fica até... não sei nem dizer, né? A gente nem se vê como inspiração. É muito recente esse movimento da pressão pela diversidade, né? Sim. Então, tanto de corpos mais reais, de ter peles pretas, na publicidade, exato, na publicidade, nas grifes, mas às vezes isso vem um pouco travestido de cumprir um pouco de tabelas. Politicamente correto. Eu sinto. Tu acha que a gente tá indo para um lugar de verdade, de consciência sobre isso tudo, ou a gente tá só evitando hates e trabalhando dessa forma? Um pouco de cá, um pouco de lá. Eu acho lindo, né, a gente conseguir se ver, né, nas telas, nas marcas, nos produtos que já tem para questão racial, para os nossos cabelos, eu acho maravilhoso. Mas a gente entende que sim, é o politicamente correto, né? É a questão preciso passar um plano ali para seguirmos, né? Então, eu vejo que quando eu sou contratada, ainda sinto isso. Quando eu sou contratada para alguma marca, para algum trabalho, sim, para a questão da cota, né? Precisa ter uma negra. Nunca tem eu e mais uma outra negra trabalhando num site de filmagem ou um trabalho como um catálogo, enfim. Sempre eu sou a única. E essa questão, essa mudança, para mim, é o mais importante, assim. Eu luto muito por isso, sabe? Eu consegui trabalhar com uma outra modelo negra junto, né? Não ser eu sempre a única, ou ser sempre eu, né? Porque é legal outras fazendo isso. Existem outras, né? Porque acaba que as pessoas sempre me procuram, porque a Elisa já trabalha no mercado já há muito tempo. Eu sou considerada uma negra padrão, né? Pra questão estética, enfim. Ai, que legal você falar isso. Eu tenho muita consciência disso. Então, é uma luta minha interna de colocar outras mulheres negras trabalharem juntas, né? Porque eu acho que, claro, todo movimento ele é válido, né? Dá abertura. Mas agora é isso, né? O que a gente pode... Eu quero mais, sim, né? Porque não dá pra só cumprir a tabela e o check. Isso. Que é isso, ser a única também não é... Não, eu sei que eu abri... Eu vi até uma matéria da Thaís Araújo, maravilhosa, né? Eu vi. Ela é muito referência, né? Maravilhosa. E ela sempre diz, eu abri caminhos, né? E agora outras mulheres têm possibilidades, mas por que eu sou sempre a única, né? Sempre eu a escolhida. Ela é muito... inspiração, né? Para todos os signos. Mas é verdade, ela que é a mulher que sempre tá nas campanhas, né? E quando a gente extrapola isso também, a gente sabe que a gente vive aí o racismo estrutural e que, na verdade, vocês estão nesse lugar de não só de não representatividade, mas também nos menores salários, né? Então, assim, o bom falou isso impacta muito. Quando eu descobri, nossa, muito, muito importante tocar nesse assunto. Eu tive um momento que eu descobri que o meu cachê, o meu pagamento, né, o meu salário, era menor que uma outra menina branca. E a gente estava fazendo a mesma coisa, né? A mesma situação. E aí eu meio que me revoltei, tanto que hoje eu sempre trabalhei com uma agência aqui em Santa Catarina, Florianópolis, é a mesma desde sempre. Então eu acho que a gente tem que ter o jogo de cintura, tem que saber lidar, né, com essas questões. Mas desde então, eu trabalho independente. Eu tenho os meus clientes, o meu trabalho, eu sei me vender. Então, acho que vai muito disso também. Eu aprendi a me vender. Eu sou a minha contabilidade. Eu soube o meu marketing, tudo. E a gente acaba aprendendo, né? Por a necessidade. Eu acho que a gente vai criando uma armadura. Exato. Né? Então, até com tantos nãos, a gente vai... Ok, tem os nãos, e eu não fico quieta, eu quero falar mais e eu vou criando uma armadura também, né? Eu já até ouvi a minha maquiadora falou assim, a Elisa é muito séria no trabalho, é muito, né, não digo braba assim, mas é muito correta. Sou, mas eu acho que é eu isso. Eu sou bem exigente. Eu acho que você precisa ter uma armadura
Eu não imponho, eu acho. Eu acho não, tenho certeza. Eu tenho certeza com os meus clientes. Eu construí desde a contratação, eu sou muito correta, contrato, exijo, porque eu acho que tem que vir de mim. Sim. E isso eu passo para outras meninas, né? Eu acho que eu aprendi sozinha e eu quero que eu não tive ninguém para me ensinar. Sim. Eu acho que vem muito também do público de mulheres, né? A gente aceita sempre tudo e vai indo, e é a boazinha, e não, a dividir, não. É a dificuldade de dizer, de gerar desconforto. Até você ver que a boazinha, ela tem que morrer em algum momento, porque ela não vai se firmando, ela não vai tendo autenticidade, até o momento que você fala assim, não, calma lá. Isso. Aonde vocês querem que eu vá, eu não quero ir. Né? Então, eu decido. Até para valorizar o meu trabalho, né? O tempo dessa construção que eu tive, né? Eu tive consciência disso. Eu disse, não, eu preciso valorizar meu trabalho, eu preciso mudar um pouco o ritmo e a linha que eu tenho que seguir, então eu tenho que me posicionar um pouco melhor. É até uma crítica, uma cobrança minha. Talvez eu deveria até estar um pouco mais na internet, sabe? Falando no rastro tua voz. Isso, deveria. Talvez em alguma situação, que eu acho que eu tenho muito para falar também. Sim, né? Mas dessa forma eu consegui transformar e mudar essa linha, e as pessoas me respeitam, sabe? Tem esse respeito dos meus clientes, então eu acho que foi realmente a maturidade, a construção, a trajetória. Isso, acho que isso que vira um espelho, por isso, né? Para quem tá começando, entender até a forma de ter um posicionamento, ter uma autenticidade, ter, enfim, uma bagagem e, eu quero poder ser essa potência também, então como foi, né? Como foi que você fez? Enfim, acho que isso é um projeto realmente que você tem que, na sequência, leve que conseguir, e todo mundo fala isso. E eu acho que quero também falar muito da maternidade, que a gente tocou só um pouquinho no início, mas como foi pra você, pelo menos assim, quando eu me cobro muito em relação ao meu corpo, né? Fui bailarina por anos, 14 anos, balé, e também cobrado um corpo magro. Sim. E depois veio a gestação e eu botei na minha cabeça que eu tinha que ser aquela gestante só barriga, né? E como foi pra você? Eu sei que a bebê foi muito esperada. Sim. Como foi meu corpo tá mudando? E foi fácil esse novo corpo, esse corpo mãe, assim? Olha, a minha gestação, ela foi tão densa que as pessoas vinham até mim e falavam, nossa, tu tá muito magra. Sim. Eu acho que foi o contrário, sabe? Sim. A magreza, ela tem esse viés, né? Sim, porque que é um como tá grudada também. As pessoas quando falam assim, você tá, que barriga grande, ou falam assim, não, que barriga pequena. Porque a gente é criticada em qualquer situação, né? Então eu sofri, acho que essas falas, assim, nossa, tô muito magra, você precisa comer. E pra mim, na minha gestação foi muito difícil eu ganhar peso. Sim. Isso é um problema, né? Na minha gestação foi um problema. Porque eu precisei me alimentar mais, tive um acompanhamento nutricional, tive uma rede de apoio de profissionais muito incrível, assim, né? Então eu tive realmente o problema de ganhar peso na minha gestação, porque eu precisava comer muito, muito. Então chegou um momento que eu não conseguia comer muito. Sim. Né? Então eu sofri nesse ponto. Sim. E dói, né? Dói. E falando em corpos magros, é importante a gente falar aqui desse retorno da Era da Magreza, que é algo que a gente queria trazer nesse episódio também, né? Então, foi muito importante nos anos 2000, depois isso foi muito criticado, teve muita pressão sobre os corpos normais, a gente viu esse movimento acontecer. Parecia que não ia acontecer de novo da Era da Magreza voltar, e a Era da Magreza voltou. Voltou com tudo. Só que ela voltou agora de uma forma fantasiada, né? De bem-estar, de wellness, de eu só cuido da minha alimentação, tomo esse suplemento, mas não falo daquela dieta super restritiva que eu tô fazendo, que tô compensando com atividade física. E tu que tá
dentro de um set que vê tudo isso, das meninas que estão expostas para fazer foto de sutiã e calcinha ou de biquíni, tu escuta muito elas falarem sobre buscarem um corpo mais magro ou usarem alguma coisa, uma dieta mirabolante ou uma canetinha para terem esse corpo mais magro? Como que tu vê isso de trás das fotos? Eu acho um absurdo isso. Eu fico muito preocupada com essa nova geração, assim, né? Que acaba que a internet ela influencia muito, né? As ditas influenciadoras que acabam almejando e enfim, colocando no altar esses corpos, né? E as meninas seguem como se fosse algo natural, né? Então, eu acho muito triste, assim. Eu não tenho nem muito que... Enfim, eu fico muito triste. Com essa nova geração que fantasia tudo, né? Que é muito imediatista, né? Acho que um emagrecimento rápido vai mudar tudo e... Sim. Para ser aceito, né? Muito, assim, transtorno alimentar, anorexia, né? No público modelo, assim. Sim. As meninas, elas ainda se cobram muito a questão da magreza para conseguir entrar na moda. Isso é muito comum ainda. Sim, porque eu vejo assim, mais ingênuos. Acho que uma das coisas que a gente tem que logo de início sacar na consulta é se tem algum dismorfismo corporal. Então, se aquela pessoa realmente se vê como ela é, ou se ela se vê a menos, né? Porque senão você faz um procedimento cirúrgico muitas vezes e não tá bom. Ela ainda quer mais, ainda quer outro procedimento, então a gente vai fazendo inúmeros procedimentos, né, para venda, que eu acho isso não é o local, a gente tem que diagnosticar um dismorfismo corporal e às vezes diagnosticar um transtorno alimentar atrás disso, porque é importante a gente falar de anorexia e os dados deles realmente são alarmantes, né, quando 15 milhões da população brasileira tem transtornos alimentares. Anorexia a gente consegue ver, mas a bulimia a gente não consegue ver, né? E aí vem as compulsões alimentares, e hoje meio que mascarado, como a Thaís falou, né, por um mercado de saúde e bem-estar que validado pelo externo. Então hoje todo mundo quer ser magro, quer estar ali, mas tem um comprometimento de saúde mental muito grande. Sim, né? E que esses corpos são inatingíveis, na verdade, né? Principalmente quando a gente olha de rede social, na verdade, aquela definição toda é do implante ou do hormônio que foi tomado, injetado, enfim, de que outra forma ali veio, né? São ali do HD, então assim, aquela não vai atingir, né? Uma pessoa normal que tá vivendo, trabalhando, cuidando de filho, tendo uma profissão, uma carreira. E às vezes a gente só vê o externo, né? A gente vai lá no Instagram da Elisa, vê aquela magreza, aquela barriga linda e olha, ai, quando eu for grávida eu quero ser assim. Sim. Tipo, ai, quando eu for grávida eu quero ter essa barriguinha. Muito, né? Se compara. E do outro lado tá você vivendo uma gestação de alto risco, né? Que não tá conseguindo ganhar peso. O quão sofrido está sendo isso, né? Então, acho que é importante a gente contextualizar sempre que tem uma história por detrás, né? E não só achar linda essa magreza, porque às vezes essa magreza, ela custa. Sim. Muito. Esses dias eu saí pra jantar e tava escutando, eu fiquei sozinha um pouquinho na mesa, escutando a mesa ao lado. E eram 2 amigos. E a menina tava falando assim, não, que tava programando uma viagem pra Fernando de Noronha, e que ela tinha comprado alguns biquínis e que ela queria estar naquele corpo bem magro. Então que ela tava usando o Ozempic pra emagrecer só mais 3 quilinhos e ficar com a barriga pra bater a foto naquele lugar X com aquele biquíni. Então essa idealização também da rede social, ela é muito preocupante, e esse acesso às canetas emagrecedoras, né? Então, quando a gente vê esses momentos de era de magreza, lá atrás também foi um outro medicamento que surgiu, né? E agora essa facilidade das canetas. É proibido, né? Eu tô passando alguma informação errada, não. Precisa de receita agora. Precisa de receita, né? Mas tá cada vez vindo mais esse fácil acesso, e ela se preocupa, né? E inclusive saiu um estudo recente que fala num aumento de 5 vezes de ideação suicida em usuários de canetinhas emagrecedoras, quando não há indicação, né? A gente precisa falar aqui que as canetas
tem indicação para quem tem diabetes, para quem tem obesidade de fato, né? Não para quem quer emagrecer 3 quilinhos para viajar para Fernando de Noronha, né? Sim. Então a gente precisa ter muita responsabilidade sobre isso. Acho que tem que ter um meio termo, né? Acho que a gente vamos aceitar todos os gostos, são super bem-vindos. A gente tem que entender que a obesidade é uma doença e que magreza excessiva é outra doença, que é a anorexia. Então, o caminho do meio, ele é sempre, eu falo muito, eu bato sempre na tecla do caminho do meio, né? E entender quem que tá vivendo tudo isso, individualizar todo o processo, né? Eu acho que não é se aceitar assim como eu sou, sendo patológico, né? Sim. Tendo a obesidade também como muitas causas de morte, né? Mas também ter o caminho do meio, de uma coisa saudável e beleza, vamos tentar ir pro equilíbrio, né? E, Elisa, queria também, assim, pontuar mais uma coisa, que é, a Elisa de hoje, ela talvez não é a Elisa lá do começo, né? Sim, com certeza. Como que tá reequilibrar todos esses pratinhos? E até, assim, uma coisa que foi muito presente na tua vida, que é a beleza. Você pensa, né, em deixar um pouco de lado para agora vir a mulher empresária, assim. Como que é deixar esses pratinhos? Porque, não sei você, mas eu, depois de, assim, 9 meses, parece que eu gestei de novo, né, a Serena nasceu, aí eu comecei uma nova gestação de mim mesma. E nessa gestação de mim mesma, eu tô vendo que eu tenho que deixar muitos pratinhos. Então, eu tô trocando de casa, tô trocando de lugar de atendimento, tô tentando entender quem sou eu. Compartilho do mesmo pensamento, da mesma vivência, ela deve estar, né? Que me espera. Seja leve. É porque a gente tenta tornar tudo mais leve, eu pelo menos penso assim, você também, né? A gente tenta tornar tudo mais leve na nossa vida. Mas há momentos que a gente se pega pensando assim, nossa, eu preciso correr, preciso ficar só. É um turbilhão de sentimentos, emoções. A minha gestação no início foi muito densa, quando o Zuri nasceu foi muito tranquilo, esses 7, 8 meses, e agora eu também tô na mesma situação que você. Eu vejo uma outra Elisa, né? A Zuri nasceu, mas eu já me vejo agora outra Elisa, em outro momento, em outra fase, me questiono muito, quero continuar trabalhando ainda com a minha imagem, mas ao mesmo tempo eu sei, né, que é muito importante eu ainda continuar, né, reverberando, né, tudo que eu vivi como inspiração, exemplo, mas também tô mudando várias coisas, casa também tô mudando, rotina, então acho que é muito doido, né? Acho que a minha mãe e outras mulheres falavam que esse momento chegaria, mas eu não sabia como que chegaria em mim. Tô vivendo uma fase bem difícil, desafiadora, mas eu acho que é momento e a gente consegue passar. Tu sempre, como modelo, teve sempre bastante produzida e maquiada. E nesse período de puerpério que tu tava submersa na maternidade, assim, como que era pra ti se olhar no espelho, Elisa real, sem maquiagem, sem nenhuma base, e agora tentando se desvincular dessa imagem, assim, o que tá passando? Eu me cobro bastante. Uhum. É difícil pra ti? É difícil se olhar assim, nua. Uhum. É bem difícil, até me emociono. É bem difícil. Eu acho que aí a gente tem que, ser inspiração, né? Lembrar da Elisa inspiradora, que tem muito a compartilhar com tantas, né? Porque na maternidade a gente se coloca totalmente vulnerável e totalmente nua, né? É uma mulher que a gente nem sabe quem é, que tá vindo. Sim. E eu acho que é isso, né? Entender os momentos. É uma montanha-russa. Entender que é da Libra. Você mas você ao mesmo tempo não quer mostrar que está vulnerável, né?
Você quer continuar forte, mas por que você tem que estar forte, né? Nossa, eu tô muito nesse lugar. De assim, você não precisa ser mais forte, você pode ser nua, né? E o nua vem muito nesse meu momento, e a Thaís também, né, grávida. É isso, se ver potência na vulnerabilidade e que tem mais mulheres vivendo esse movimento. Sim. E, né, estamos no mesmo momento. Então, acho que a partilha, ela enriquece muito, né? Ela constrói. E a comunidade da maternidade é algo que me impressiona muito, porque, assim, realmente é uma rede de mulheres, assim, né? Se fortalecendo, se compartilhando e tentando ajudar. Então, a gente vê que é um lugar muito sagrado, muito profundo, realmente, que movimenta tudo, que mexe em tudo. Tanto a ponto da gente, de novo, fazer essa comunidade, né? Porque hoje nós vivemos muito solitários. Mas eu vejo que no tema maternidade, qualquer coisa que é mencionado, já vem um apoio. Não, mas tu precisa dessa ajuda, eu consigo te dar isso aqui, eu consigo te dar meu ombro, eu consigo te dar meia hora de conversa, eu te ajudo porque eu já vivi isso. E quero que seja mais leve pra ti. É muito bonito. Eu confesso que no início eu até busquei ficar mais sozinha, tá? Que eu não queria tanto essa rede. Essa rede toda. Que vem eu compartilho bem isso. Eu busquei ficar mais de longe, assim. Eu acho que eu precisava, eu mesma... entender como é que é uma isso. Mas hoje eu já vejo de uma outra forma, eu já gosto de comunicar com outras mulheres, tanto que no café, onde, né, tem muitas mulheres grávidas que visitam a gente, então hoje eu já consigo trocar melhor, compartilhar, então acho que foi também um momento, sabe? Dessa troca. É interessante você falar isso, porque eu senti o mesmo, assim, é como se no início tem muita gente dá comentário. Isso. Como que você faz? E você nunca amadureceu. Mãe de primeira viagem. Você não sabe como que é aquilo. E aí, vem, faz isso, faz aquilo. E te tira o teu único poder, que é a intuição, sabe? Que é a telepatia com aquele bebê, porque é muito, né? É uma conexão. O tempo todo. Então, tirava um pouco a minha conexão, como eu quero fazer. Isso. Né? E aí depois de um tempo, eu falei, beleza, já agora tô aqui, acho que sei, e aí vamos compartilhar, mas pra mim oscilou, né, no início eu falei, sei tudo, né, com 3 meses eu falei, sei tudo, posso ensinar todo mundo, tô ensinando aqui, ó, como DNA, tá tudo certo. Depois eu vi assim, eu falei, gente, minha criança tem 3 meses, eu não sei de nada, eu acho melhor, eu acho que eu vou ficar um pouquinho mais quieta, porque às vezes outra pessoa tá vivendo outra situação. Mas eu acredito que essa comunidade é muito grande, mas tem muito tabu ainda, né? Das mulheres também poderem conversar sobre isso. Eu acho que não sei se tudo lindo, todo mundo conversa, né? E agora as profundezas é mais difícil. A vulnerabilidade, eu acho que ela é mais difícil de vir. Mais difícil de vir. É tipo, né? É muito lindo você vir aqui, uma modelo, falar que a imagem é difícil, né? E que tá pensando em largar a imagem. Nossa, isso tem uma riqueza muito grande, porque realmente maternária é isso. Maternária é uma montanha-russa de coisas a serem vividas e muita depressão puerperal, né? Eu tive depressão puerperal, então é muito difícil a gente vir e se expor e falar sobre isso. E porque não, maternar tem que vir daquele lugar romântico e lindo. E é lindo, é um amor maravilhoso. Mas ele mexe isso na nossa profissão, na nossa autoestima, na nossa construção. Até aqui fui eu, né? E daqui começa tudo de novo. Sim. A gente bota um reset. Reset. E agora que a Zuri já tá caminhando e já, enfim, já tá interagindo com escolinha, assim, escolinha. Como que é a tua responsabilidade, assim, olhando pra ela e pensando que legado que tu quer deixar, que barreiras que tu quer que ela não passe, que tu passou, tanto de racismo quanto de ser mulher nessa sociedade, assim, onde que te bate esse lugar, assim, às vezes tu para olhando pra ela, pensando como que eu vou poupá-la de algumas coisas, sabendo que a gente não vai conseguir, né, que
cada um vai viver a sua trajetória a partir das suas escolhas, né? A gente fica analisando nossos bebês, né? E elas são tão já donas de si, eu não sei se é dona de si, mas elas são tão espertas, elas já fazem, ela não fala ainda, mas ela fala com os olhos, com os movimentos, com o corpo. Hoje eu vejo que ela é muito ela, né? E isso é muito bonito, porque eu acho que a gente não era assim, né? Mas eu me pego analisando a Zuri, pensando, meu Deus, como que eu vou conseguir passar tudo pra ela, né? Eu talvez eu nem vou conseguir, né? Mas como que vai ser, qual vai ser o caminho, né? Ao mesmo tempo, tu já é o espelho, né? Exato. Então, assim, eu vejo... Exato, espelho. Tudo que acontece, ela reproduz e ela vai reproduzir. Eu vejo a Samara Filippo, que tem 2 filhas com cabelo Black Power e afro, e o quanto ela, que tem cabelo liso, se esforça pra entender como que ela modela aquele cacho, e aí faz pra ficar bem bonito, bem armadão. Então, pra ti talvez já seja um pouco mais fácil, né? Ela já te olha com esse cabelo lindo, com esse cabelo cheguei, tô poderosa aqui, tô bem leoa. Deixa eu te contar uma situação que não aconteceu comigo, mas aconteceu com uma amiga minha preta, uma amiga minha, mãe preta, que tem um filho branco. Eles foram pra Bahia, viajaram, ela me contou esse final de semana. E aí eles estavam lá, tem muitas mulheres negras, com cabelo igual a minha amiga, né, igual o meu também. E aí ele olhou pra ela, ele tem 4 anos, ele olhou pra ela e falou assim, mãe, tem várias mães aqui, tem várias de você aqui. Falou assim, tem várias de você aqui, tem várias mães aqui, que lindas. Então, ali ela viu que ele já entende que ele tem uma referência de mãe preta. Exato. E ali ele viu que tem outras mulheres iguais a ela. Ela disse assim, eu não consegui nem entrar na questão racial com ele ainda, mas olha só que lindo. Sim, porque a inclusão desconstrói, né? Vai desconstruindo padrões e vai agora, para quem tá vindo, na nova geração, né? Eu acho que no início talvez seja cota. No início é cota. Sim. E depois, com o passar dos anos, a inclusão começa a desconstruir padrões e construir novos padrões. Eu acredito muito nessa geração. Eu acredito muito também. É uma geração muito livre, né? Não sei se você tem essa sensação. É uma liberdade, é linda, assim. Eu penso que eu não quero ditar nada para a Zuri, eu quero que ela seja simplesmente... que ela seja, sim. E nesse ponto eu acredito que esse crescimento das redes sociais também, que tem várias questões negativas que a gente às vezes aborda aqui, mas nesse sentido foi muito bom, porque não tinha mais a barreira de eu ser convidada para isso, né? De eu ser a única preta no set. Não, eu tenho no celular aqui, eu posso fazer vídeo agora, eu posso postar agora no YouTube falando sobre isso. Então, a rede social também, acho que ela levou esse movimento mais gente com mais força, né? Então, realmente a onda tá acontecendo e eu acho que a gente precisa estar falando sobre isso e trazendo para essas rodas. Isso. Vamos falar um pouquinho do café? Vamos falar do café, porque gostoso, né? O café veio depois do maternar, né? Veio logo depois. Acho que a gente estávamos já com a Zuri e eu e meu marido queríamos empreender em algo. E aí surgiu, eu e ele temos uma história muito legal com café, que quando a gente começou a namorar, eu já moía café pra ele, enfim. E aí vamos abrir um negócio. Até então a gente abriu uma franquia de outra coisa, de outro segmento, e eu virei pra ele e falei, amor, vamos abrir um café? Porque você nem gosta tanto dessa franquia que a gente tá tentando ver, né? Eu acho que o café seria muito legal, vamos abrir um café pra gente, já que a gente gosta tanto de cafezinhos, né? E aí ele pegou, será? Eu disse, vamos abrir um cafezinho. Daí ele tinha uma cliente, ele era cliente de um café, que hoje é a nossa sócia, a barista Jill. E aí ele trocou com ela, ele acha que eu tenho uma pessoa certa que vai encaixar com a gente e vai seguir na mesma linha. E abrimos em dezembro de 24,
né? Final do ano passado. Abriram em dezembro já, né? Já. Meu Deus do céu. Em um mês fizemos toda a reforma do local, né? A gente trouxe essa estética mais gringa aí. O nosso café é bem diferente, assim, bem instagramável também. É um pouco mais intimista, ele é uma operação pequena, mas é bem legal. Eu olhei assim, a primeira vez que eu olhei, eu falei assim, gente, o café é muito cultura preta, né? Muito. É muito preto velho. Sim, também. É muito tradição afro, assim. Por que não temos mais café? Isso, tanto que o nome foi eu que criei. Um tributo ao café, que é uma reverência, né? Que as mãos pretas que pavimentaram isso, o café foi muito tempo, muito importante pra gente aqui, né? Pra tudo. Sim. Maravilhoso. Da identidade, né? Da identidade. Então, acho que é isso. E no lugar, assim, com identidade. É uma reverência a isso, né? As mãos pretas, o ouro negro, né? Então, a gente tem um slogan, né? Que você até, quando vai ler, a excelência preta, pura, forte, encorpada. É isso. Incrível, é incrível. Esse slogan. Vocês estão convidadas. Vou. Espero vocês lá. Vou. Eu acho que a gente sempre toma um café no sábado e domingo. Sempre vai para um café. Mas lá vocês vão ter uma experiência diferente, tá? Isso aí. A gente traz muitas experiências em relação ao café que as pessoas se surpreendem e depois que vão lá, caminho sem volta. Sim, maravilhosa. Acho que estamos chegando ao fim, né? Eu te peço só uma dica. Ai, meu Deus. Que pode ser uma dica de qualquer coisa, assim, se você queira compartilhar com quem está nos ouvindo, né? Dica. Acho que sabe o que eu fiz no dia do meu aniversário? Eu fiz aniversário dia 9 de maio. Taurina, né? E aí eu falei, hoje eu acho que eu mereço um autocuidado. Peguei e busquei um local para fazer massagem, para eu relaxar a mente. Acho que fiz coisas só para mim. Um dia para você. Isso, um dia para mim. Um dia pra Elisa, assim, pra relaxar a mente, corpo. Importante pra mãe. Acho que era se entregar nessa experiência e não ficar pensando no presente do dia do aniversário, né? Essa é uma dica maravilhosa. Acho que é uma dica pra mulher ter esse momento. Muito bom, muito bom. Então, nós chegamos ao fim desse episódio hoje, que foi maravilhoso. A gente entregou muita vulnerabilidade aqui, que era o que a gente queria mesmo, conversar de assuntos difíceis e importantes de trazer pra roda. Então agora é a hora que a gente já pode começar a vestir as nossas roupas para encerrar esse episódio. E nós queremos convidar vocês que estão aí nos assistindo para continuar esse bate-papo nas nossas plataformas digitais. Curte, comenta, compartilha, e a gente pode entregar muito mais. Vai lá. A gente quer a participação de vocês e também queremos agradecer aos nossos patrocinadores da Grati e Gabi Aviaras. Vem para cá nas redes sociais e continua essa conversa, quero saber a opinião de vocês. Tchau, gente. Tchau. Tchau.